Agora você vai ouvir uma palavra de Deus que vai mudar o seu dia. O Mensageiro de Jesus, com o apóstolo Carlos Torres. Eu quero dar continuidade daquilo que nós iniciamos da outra vez e não deu para terminar. Eu quero ler com vocês, em nome de Jesus, a palavra de Deus aqui em Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aqui. Louvado seja Deus. Que tremenda palavra, né? Daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu vejo aqui que muitos de nós, como Jeremias, precisamos ouvir a voz de Deus. E quantos de nós acordamos às vezes e não temos essa vontade, esse desejo de falar: não, hoje Deus vai falar comigo. Não, nós fazemos a nossa oração, falamos com Deus, apresentamos o nosso dia a Ele. Mas o profeta Jeremias, ele se levantou nesse dia sem saber o que Deus iria falar com ele. Que Deus iria falar com Jeremias uma das verdades mais poderosas que já existiu em todas as gerações. E da mesma maneira, Deus te trouxe aqui, fez com que você estivesse assistindo esse vídeo para falar com você. Deus quer falar contigo hoje. Alguma vez você já fez como Jeremias, ou já se levantou da sua cama e falando assim: não, o que será que Deus tem preparado para mim hoje? O que Deus preparou para mim hoje? Quem sabe o dia em que você veio para Jesus, Ele te surpreendeu de uma maneira poderosa. Você não esperava que o varão, a varoa, fosse usada por Deus ou usado por Deus para falar contigo. Através de uma mensagem, de uma profecia. Quem sabe você era incrédulo ainda e você não acreditava em nada disso e você foi adentrando em uma igreja, em um templo, e Deus falou contigo através de profeta, através de uma mensagem, através de uma profecia. E quando Deus fala, Ele fala exatamente aquilo que só você e Deus sabiam. Somente você no teu íntimo sabia. E que você falou com Deus: Deus, se o pastor falar comigo, se a pastora falar comigo. E Deus falou. E com o nosso Deus é assim, amados. Muitas vezes Ele nos pega de surpresa. Ele nos faz uma surpresa. E quando chega esse dia, com certeza, meus queridos, você não consegue ficar de pé. Você não consegue se conter, nem ficar parado de pé ali, porque quando Ele fala, a gente ouve. E quando Deus fala, meus queridos, e quando Ele mostra as verdades que precisamos ouvir, aleluia, aleluia,
é maravilhoso. É maravilhoso. E acredite, hoje, quando você assistir esse vídeo, você vai falar, não, Deus está falando comigo hoje. Hoje é um desses dias, apóstolo. Hoje é um desses dias. E eu creio que hoje é um desses dias que Deus vai falar com você. Você nunca imaginaria parar para assistir um vídeo e você falar assim, não, Deus vai falar comigo. Hoje, esse dia chegou. Hoje esse dia chegou, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem sabe você está se perguntando, mas será mesmo? Através desse vídeo? Eu quero te encorajar a que todas as manhãs, todas as vezes que você for levantar, você acordar, cada manhã você se levantar assim com a esperança de que Deus irá falar com você. Com a esperança que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina, meus queridos. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Aleluia! E é esse maná que nós precisamos. É desse maná que nós precisamos, amada igreja. Eu não sei você, mas eu quero comer desse maná todos os dias da minha vida. Eu quero todas as manhãs participar desse maná. Eu quero que todas as manhãs Deus fale comigo. Que Ele venha me tocar. Que Ele venha me curar. Que Ele venha me levantar. Que Ele venha me restaurar todos os dias da minha vida. Aleluia. Aleluia. Nesse dia, meus amados, Jeremias se levanta, sem ter a menor ideia do que Deus iria fazer em sua vida. Ele não tinha noção, não tinha ideia do que iria acontecer. Só que Deus, de repente, começa a tratar com Jeremias. E fala para Jeremias, Jeremias, eu quero que você vá, desça à casa do oleiro. Jeremias desça à casa do oleiro. E Jeremias desceu. Jeremias então foi à casa do oleiro. Eu não tenho ideia do que Deus tenha feito naquele dia. Se tornou Jeremias invisível, porque a palavra não diz que ele chegou e se apresentou e cumprimentou aquele homem que estava trabalhando ali ou que iria começar a trabalhar. A palavra não diz que Jeremias chegou e conversou com o oleiro de jeito maneira. Ou que Jeremias simplesmente fez. Chegou naquele local e foi se colocar em um canto e começou a observar o que aquele homem iria fazer. Como ele iria trabalhar. A palavra não diz também que o homem falou com Jeremias. Aquele homem não disse nada, não falou nada para ele, para Jeremias. Imagino eu que um anjo veio e tampou as suas vistas naquele momento. Porque a ordem era de Deus para Jeremias, desça à casa do oleiro. E muitas vezes, meus queridos, nós não precisamos entender. Tem coisas que nós não precisamos entender, coisas de Deus que não precisamos entender. Jeremias, ele ficou parado em pé ao lado daquele oleiro, meus queridos. Aquele oleiro continuou trabalhando, como se nada tivesse acontecendo. Continuou com toda a normalidade, como de costume, ele fazia todos os dias. Só que de repente Deus lhe revela duas coisas a Jeremias. E fala a Jeremias, Jeremias, está vendo? Está vendo aquele barro? Esse barro é você, Jeremias. Aquele barro ali é o meu povo. Aleluia. Deus fala para Jeremias, está vendo o oleiro, Jeremias? Esse oleiro sou eu. Aleluia. E com essa revelação Deus começa a falar com Jeremias em cada passo que aquele homem dá no seu trabalho.
Então Jeremias começou a observar com atenção aquele homem, de que maneira ele estava procedendo em relação ao barro. Ele ficou prestando atenção para aquele homem. Porque entenda que foi daquela mesma forma, daquela mesma maneira que Deus procedeu com ele. Louvado seja Deus. A partir daí, Jeremias começa a ver um processo. Está sentindo? Um processo. Nesse momento, com certeza, muitas pessoas já estão falando. Deus está falando comigo. Então, a partir daquele momento, Jeremias começa a ver um processo que, mesmo ele estando ao lado de um oleiro por várias outras vezes, em outras oportunidades, ele nunca teve uma revelação como a que ele estava tendo naquele momento. Uma revelação espiritual. E quantos de nós somos assim? Levantamos, acordamos e vivemos a vida como ela é, simplesmente, e não trazemos para nós as coisas espirituais. Deixamos de lado, começamos a olhar para os problemas, para a situação, para tudo que está acontecendo. Só que Jeremias, naquela manhã, naquele dia, ele teve uma revelação espiritual com tudo que estava acontecendo naquele lugar. Aleluia! E Jeremias, com certeza, estava num cantinho ali olhando e agradecendo já a Deus, bastante emocionado por aquilo que Deus estava mostrando para ele. Quantos de nós não nos emocionamos mais ao ouvir a mensagem de Deus? Você precisa voltar a aprender a chorar e a se emocionar quando Deus está falando contigo, igreja. Não queira você procurar erros e acertos de português na leitura, na fala dos pastores, porque quando Deus fala com cada um de nós, você sente que é Ele que está falando. E através desta palavra, através desse vídeo, Deus está falando com você. Eu sinto que Deus está falando com você nesse momento, meu querido irmão. Minha querida irmã, Deus está falando contigo. Aleluia, aleluia. E o que é que nós vemos hoje em dia? Muita gente indo para a igreja. Para quê? Para cultuar? Não, não é mais para cultuar. É para reparar guarda-roupa de outras pessoas. Olhando para ver se é o mesmo sapato que o irmão está usando, se é o mesmo tamanco, sandália, sapato que a irmã está usando, ou se trocou. Tem gente que vai para a igreja fazer o quê? Começa a mascar chiclete. Não está nem aí para a palavra. Não está nem aí para o que está sendo ministrado. E pior, pega o chiclete e vai lá e gruda embaixo da cadeira. Aí as irmãs têm que limpar. As irmãs têm que pegar uma faquinha e desgrudar. Não faça isso não. Não faça isso não. Respeite a casa de Deus. Você que tem esse costume, leva o chiclete, mas quando você sair do culto, você chupa, masca o chiclete, faz o que você quiser, gruda na mão, no cabelo, no carro, no para-brisa, onde você quiser. Mas na casa de Deus não. E tem muita gente indo para a igreja somente para fazer isso. Outros vão para quê? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Pastor suando lá e a pessoa faz o quê? Ou disfarça, né? Põe lá embaixo, como se ninguém estivesse vendo, e a pessoa fica assim. E fica ali no celular, e fica no celular, e sai do culto vazio. Vazio.
Coloca a culpa no pastor, na pastora, no louvor, na ministração, nas oportunidades. Coloca 1000 defeitos. É porque a pessoa não prestou atenção. Tem gente que vai à igreja para fazer o quê? Ver como está o penteado da irmã ou do irmão que está à frente. Tem gente que vem para a igreja somente para criticar. Para criticar. Para alguns o ambiente está muito frio, para outros o ambiente está muito calor. Está muito calor. Para alguns o pastor está gritando muito e para os surdos o pastor não grita nada. Escuta uma coisa, você precisa vir à igreja aprender a escutar a voz de Deus. Você precisa vir à igreja para ouvir Deus falar contigo. Você precisa vir à igreja com uma emoção tão grande que dentro de você o Espírito Santo está gritando assim, muito forte, está falando, Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, Ele vai falar comigo hoje, aleluia. Você tem que falar dentro, deixar o Espírito Santo bradar dentro de você e falar, não, aquelas palavras irão mudar a minha vida, irão transformar a minha vida, irão mudar a minha direção, irão mudar a minha família. Aquelas palavras irão mudar a minha casa, a minha saúde. Que aquelas palavras irão fazer com que os seus sonhos se tornem realidade, meus queridos. Aleluia! E que aquelas palavras irão mexer com o teu coração. É assim que nós devemos vir à igreja, vir adorar ao Senhor, vir cultuar ao Senhor. E é assim que estava Jeremias impactado, tremendo, imagino eu, sentindo arrepios por todo o corpo. Deus falando com ele. Ele estava olhando tudo o que estava acontecendo. Ele estava olhando tudo para aquilo que estava tomando uma forma. Aleluia. Aleluia. E ele se deu conta que em relação ao barro, e deixa eu te explicar uma coisa, barro é simplesmente um lodo, gente. O barro é um pouco argiloso. O barro é um pouquinho mais avermelhado. E Deus criou Adão e o fez de barro. Por isso que Adão significa homem vermelho ou homem que é feito da terra vermelha. É isso que significa Adão, meus queridos. Aleluia. E Jeremias então, vendo que em relação ao barro, aquele oleiro começa a fazer certas coisas. E o primeiro que o oleiro fez à vista de Jeremias é que o barro precisa ser encontrado. E Jeremias, que está acompanhando o passo a passo daquele homem, do oleiro, ele vê saindo aquele homem pelas portas do fundo de sua casa. Aquele homem se coloca de pé com uma mão na cintura, imagino eu, com outra na cintura e outro no queixo. Começou a procurar, olhar com seus olhos, e ficou olhando o barro argiloso que estava ali no fundo da sua casa. E antigamente os oleiros trabalhavam em suas próprias casas, para poder trabalhar com aquele produto bruto, sem precisar sair para outro lugar. E de repente, aquele oleiro olha, fixa seus olhos em um lugar. Diga assim, fixou em mim. O oleiro fixou os olhos em mim. Oh, aleluia! 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 Deixa eu te falar uma coisa, amada igreja, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória e fixou os olhos em você para te salvar, para te levantar, para te libertar. Você não escolheu Ele, foi Ele quem escolheu você, igreja. Aleluia! Aleluia! E você que está assistindo esse vídeo, não foi porque você teve
uma excelente ideia de assistir esse vídeo, essa ministração, não. Foi a ideia de Jesus que você está aqui assistindo esse vídeo. Quantas vezes a gente já ouviu falar: oh, quando eu encontrei a Deus. Deus, ele não estava perdido, amados. Era você que estava perdido e ele te achou. Ele te encontrou. E dessa mesma maneira, aquele oleiro procurou. E Jeremias, olhando toda aquela situação, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele ficava somente olhando o passo a passo daquele homem. Ele não entendia o que estava acontecendo naquele momento. Porque para ele olhava assim, para ele barro era tudo igual. Lodo era lodo, barro era barro, dava na mesma. Só que o oleiro olhou para um lugar e viu algo específico. Ele olhou para um lugar assim e viu algo específico. Somente aquele oleiro olhou, observou, viu algo específico em algum lugar daquele momento, naquele barro. Coisa que ninguém mais viu, somente ele. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus está falando contigo nesse momento através desse vídeo, que ele vê em você coisas que ninguém vê. Nem mesmo você consegue ver. Aleluia! 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 Tem coisas que somente Deus vê em nós. Deus viu em um certo rapaz, em um certo moço, um rei, enquanto que todos olhavam para ele como um menino que só sabia tocar uma harpa, mais nada. Deus viu em Salomão um rei, enquanto que todos olhavam naquele homem e falavam: não, aquele ali é sem juízo, aquele ali é sem sentido. Deus viu em Pedro um apóstolo, enquanto que Pedro não sabia fazer absolutamente nada. Aleluia! E Deus manda eu vir através desse vídeo para falar para você que neste momento Ele está olhando para você e que Ele viu algo especial em você que ninguém mais consegue ver. Somente Deus, somente Deus. Aleluia, aleluia. Deus fixa os olhos em um lugar específico, em um punhado de lodo, simplesmente um punhado de barro, de lodo, que para os outros olha e não serve para nada, mas que nas mãos do oleiro se transforma em uma verdadeira obra de arte. Aleluia! Deus, Ele escolhe aquele pedaço de lodo com o qual ele tinha que trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Ele te achou. Ele te achou. Ele te achou, igreja. Ele te escolheu e Ele te levou e te trouxe. Ele te fez apaixonar e te fez chegar pertinho dEle. Aleluia. Ainda hoje em dia tem pessoas que estão perdidos, achando que foram eles que se achegaram dentro de uma igreja, dentro de um templo, que eles tiveram uma grande ideia de passarem à frente do altar para aceitar Jesus. Ei, mesmo antes que tu fosses formado, Ele já te amava. Estando você dentro da madre de sua mãe, Ele já te visitava. Os embriões de sua mãe viram os olhos de Jeová, querido, porque Ele já tinha um plano para a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Jeremias ficou olhando para o oleiro. E aquele oleiro olhava para aquele barro
como se ele estivesse sonhando com aquele pedaço de barro nas suas mãos, olhando para lá, olhando para cá. Aleluia. Eu não sei se você vai entender, mas o que eu quero falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus tem um sonho maravilhoso para a sua vida. E esse sonho ninguém mais vai entender, somente Deus. Somente Deus. Aleluia. Meu pai, ele não sabia dos planos de Deus para minha vida. Minha mãe tampouco sabia. Na verdade, ninguém da minha família sabia. Entendia o plano de Deus que tinha, o plano que Deus tinha para minha vida, para comigo. Aleluia. E quando eu digo ninguém, é ninguém. Mas Deus tinha um sonho. Deus tinha uma visão. Deus tinha um plano para minha vida. E para você também, meu querido irmão. Para você também, minha querida irmã. Oh, aleluia. O primeiro é que o barro precisava ser encontrado. Segundo é que o barro tinha que ser arrancado da onde ele estava, do local onde ele estava. Jeremias olha e de repente vê o oleiro. Olha naquilo que o oleiro estava fazendo. E eu já mexi. Quando eu era bem criança, bem jovem, meu tio tinha uma olaria. E eu sei como que pega o barro para fazer o tijolo. Você endurece e deixa bem rígido essa palma da mão. E você coloca assim para tirar com esse daqui o barro. Então é com força, não é de qualquer jeito. Porque o lodo, ele é bem grudento. Algumas vezes você tem que fazer isso aqui, esse movimento aqui, pegar com as duas mãos. E com muita força você tem que arrancar. E Jeremias estava olhando naquela situação que o oleiro pega, mete a mão no barro e arranca o barro de onde ele estava. O oleiro fica com um punhado de barro em suas mãos. E é exatamente isso que Deus faz nas nossas vidas. É exatamente isso que Deus faz quando salva uma pessoa. Ele te pega e tira você do seu estado natural em que você se encontrava, aleluia, da sujeira onde você cresceu, do lugar onde você nasceu. Ele tira você daí e te coloca na palma de suas mãos. Oh, aleluia. E deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus pega você de um lugar de onde você estava, e que você olhava e parecia que não tinha mais solução, quando você é pego, você é encontrado, você é arrancado lá dali e é colocado nas palmas da mão, a Bíblia diz que não tem demônio, não tem diabo que possa tirar você das mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus pega você para Ele, ninguém consegue arrancar você das mãos de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E uma coisa que o Senhor me colocou para falar para você aqui, é que você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. No mesmo instante, no mesmo segundo em que você falou, Senhor, entra no meu coração, nesse mesmo instante, você foi arrancado, você foi tirado, você foi transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Você não está nas mãos do diabo, você está nas mãos de Deus, você está nas mãos do oleiro. Oh, aleluia, aleluia. E que fique bem claro, amada igreja, quem governa a sua vida não é o diabo, não é Satanás. Quem governa a sua vida e direciona os seus passos, quem manda em você é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O diabo perdeu a potestade sobre a sua vida. Você tem um novo dono. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! Se tem alguém assistindo que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, deixa eu te falar uma coisa, você está nas mãos do Senhor. Ele é o dono da sua vida. Ele te arrebatou, Ele te arrancou, te tirou das mãos daqueles que estavam te aprisionando. Aleluia, aleluia. E Jeremias continuou observando, amada igreja. Jeremias continuou olhando para aquele homem. Jeremias, você está vendo o oleiro? O olhar com amor a um pedaço de lodo. Então o oleiro começa a fazer algo que deixa Jeremias mais atônito do que ele já estava. Porque lembrem-se que Jeremias estava entendendo algo em uma versão espiritual. Ele não estava olhando com os olhos da carne. Não, ele estava vendo algo no mundo espiritual. E Jeremias estava dizendo: este lodo sou eu. Este lodo sou eu. E o oleiro é Deus. Aleluia. E mais adiante, depois que o lodo é encontrado, o lodo é arrancado. Então o lodo tem que ser purificado. Então o oleiro começa a arrancar tudo daquele lodo. Tudo aquilo que tinha grudado no lodo, quando ele estava lá no chão. Era tirado tudo aquilo que não fazia parte dele. Parte do lodo. Precisava ser arrancado. E essa é a parte mais lenta, é a parte mais vagarosa, mais dolorida que existe da parte de Deus para cada um de nós. É aqui onde começa o processo, onde o oleiro precisa tirar os insetos, que o oleiro precisa tirar tudo que tinha grudado no lodo. O oleiro tem que tirar aqueles estrumes que os animais tinham deixado quando passou por aí. Esse é o momento que tem que ser tirado todas as pedrinhas. Por quê? Porque se não limpar o barro, não pode ser usado. Se não purificar o barro, não pode ser usado. E é por esse motivo, amada igreja, que tem muitos cristãos que vão à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas nunca mudam. Continua a mesma coisa. Ei, você precisa permitir que Deus entre em sua casa, entre em sua vida, entre no meio da sua família e te limpe, te purifique, para que você mude de vida. Esse é o problema, irmãos. Dentro da igreja existe um monte de piolhentos. Gente que não se permite ser visitado e limpado por Deus. Vem ao culto, adora, glorifica, dá glória a Deus, aleluia. Mas depois, como grita esse pastor, hein? Como grita, não é mesmo? E quando esse irmão sai da igreja e fuma, e bebe, e dança, e escuta música mundana, é Zezé, é forró, é funk. Outro diz, não, eu vou escutar Daniel, porque Daniel é nome profético. Tem nada a ver. Outro sai direto do culto e vai para ver pornografia. Trai a sua esposa e canta no coral. Trai o marido e é levita da igreja. Outros vão para o bar criticar o pastor. E quando você não permitir que o oleiro arranque de você essas coisas que não são suas, essas coisas grudaram à sua volta e não querem sair de jeito maneira.
Uma coisa que você já sabe e precisa entender é que nenhum de nós veio do céu. Nenhum de nós veio do céu. Um é de Ponta Porã, outro é de Pedro Juan Cabaleiro, outro é de Dourados, Campo Grande, São Paulo, Paraná, Recife, Mato Grosso do Sul, mas nenhum veio do céu. Nenhum. E é por esse motivo que cada um já traz consigo o seu sotaque, as suas manhas, artimanhas, é dodói demais, é ai 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 demais. Ai, 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 é porque não pode falar isso, não pode pregar isso, eu não posso ouvir isso, falou alto comigo. Nós nos criamos sujos, piolhentos, cheios de porcaria. E até nós nos colocarmos nas mãos do oleiro e dizermos: limpa-me, purifica-me, muda a minha maneira de ser, transforma-me, tira esse gênio de mim, tira essa inveja de mim, tira essa murmuração de mim, tira essa preguiça de mim, aleluia, tira de mim essa maldade, arranca da minha vida, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não me permite ser como você, aleluia. Tem muita gente querendo ser como Jesus, mas com as suas próprias forças, a sua maneira, gritando, maltratando, batendo, maldizendo. Narabassomanai, aleluia. Ah, ninguém está vendo mesmo, mas o oleiro está vendo sim. Ele está querendo tirar tudo de você, tudo isso que não permite você se aproximar de Deus. Mas você precisa permitir, igreja. Existe algo que se chama santificação e purificação, que somente Deus, o Eterno, pode nos dar. E de que maneira? Através de um cozimento espiritual. Como assim, apóstolo? Deixa eu perguntar, você come galinha cru sem cozinhar antes? É claro que não, porque você sabe o que vai acontecer se você comer um frango sem cozinhar devidamente até estar no ponto. E é disso que eu estou querendo falar contigo. A purificação, a santificação é como se você fosse colocado dentro de um forno elétrico. E através do calor e fogo do Espírito Santo de Deus, vai queimando todas as impurezas que existem em sua vida, que existem em você, que está grudado em você e que podem te matar espiritualmente ou eternamente. Oh, aleluia! 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 O que eu vejo é gente com 10, 15, 20, 30 anos de ministério, sem mudança nenhum, sem mudança algum. Quando essas pessoas muito bem poderiam fazer o quê? Rasgar o seu coração perante Deus e falar: Senhor, a partir de hoje eu não faço mais o que eu quero, e sim o que o Senhor me diga. O que o Senhor me pede para fazer, eu vou fazer. Faça-se a sua vontade, não a minha. Trazendo em seu coração e dentro de você um espírito arrependido, um espírito quebrantado, é se humilhar verdadeiramente perante Deus, aleluia. Mas você precisa permitir. Você precisa permitir Deus entrar em seu coração e tirar o que precisa ser tirado. Você precisa falar com Jeová. Você precisa falar com o Pai. Você precisa falar com Ele: Senhor, entra. Porque nunca na vida você vai ver alguém entrar em uma sala de cirurgia e falar para o médico: oh, médico, se você me abrir,
abra só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, tá? E por favor, que quando você abrir e quando você fechar, faça isso em forma de cruz, porque eu sou cristão. Para quando cicatrizar, as pessoas olharem para mim e saibam quem eu sou. Nada disso acontece, irmãos. Nada disso acontece quando você entra em uma sala de cirurgia. Sabe o que acontece? Você simplesmente se rende. Se rende. Aleluia. 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 E você se deixa nas mãos daquele que quer te curar. Ele não quer te matar, ele não deseja a sua morte. Ele quer curar você de uma enfermidade. E é dessa mesma maneira, amada igreja, que você tem que ser com o nosso Deus Todo-Poderoso. É assim que precisamos ser, nos render diante dele em sua presença. Quando Deus falar contigo, ei, você precisa terminar esse relacionamento. Você tem que terminar esse relacionamento. Quando Deus falar com você, você precisa deixar esse trabalho. Você deixa esse trabalho. Quando Deus falar para você dizimar e ofertar, você tem que fazer, sem duvidar, sem questionar. Quando Deus falar contigo, você tem que mudar a tua atitude com os seus pais, com a tua esposa, com o marido, com seus filhos, com a sua liderança. Você tem que fazer. Aleluia. Jeremias, ele fica desesperado. Por quê? Porque aquele processo estava tomando muito tempo. Estava tomando tempo demais. O tempo da purificação do barro. E nos tempos antigos, era algo minucioso. Era algo brutal. Tinha que ser tirado toda a impureza do barro, até que o barro ficasse como ele tem que ser, um barro. Aleluia, 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 aleluia. Quero te falar uma coisa. Deus, ele não pode fazer de você um barro, um vaso. Deus não pode fazer de você um vaso, uma vasilha, se você não for purificado. Deus não pode fazer de você um barro, um vaso, uma vasilha, que Ele quer que você seja, a menos que você deixe que Ele tire de você toda a impureza que existe em sua vida. E através dessa mensagem eu venho para falar para você: Deus quer fazer de você uma vasilha. E com certeza vai ter pessoas que estão dizendo ali: quer dizer que se eu não fizer isso ou aquilo outro, não, nada vai acontecer na minha vida. Ei, deixa eu te falar. Existe o que é a graça e o favor de Deus. E a maioria dos cristãos, amados, vivem da graça e do favor. E às vezes isso não é bom. Sabe por quê? Porque você, como cristão, tem que chegar ao ponto de receber recompensas de Deus e não favores. E tem muita gente vivendo só de favor do Pai e nunca recebem o que realmente eles merecem. São como os filhos mimados que a gente tem. Quando fazem algo errado e vem te dizer: pai, eu te amo. Aí vem algo dentro do teu ouvido e fala para você: dá uma surra nele. Mas dentro do teu coração algo diz: perdoa ele, perdoa ele. Aí você acaba aqui fazendo o quê? Dando pro sorvete, levando ao parque, comprando o brinquedo que quer.
E você sabia que até os ímpios recebem o favor do Pai? Até os ímpios eles recebem o favor e a graça do Pai. Mas é algo dentro de mim assim que eu penso assim. Eu digo que nós deveríamos funcionar por graça, não deveríamos funcionar por graça e por favor. Deveríamos funcionar de que maneira? Por recompensa em recompensa e por caráter. Porque daí, sabe o que acontece quando os filhos estiverem grandes já, e eles já não vão vir para você pedindo alguma coisa, porque eles irão saber que se querem algo novo, precisam trabalhar. Se querem carro novo, precisam trabalhar. Se querem uma moto, ou roupa nova, ou calçado, tem que trabalhar. E com Deus, a mesma coisa. Se quiser bênção, chega cedo na igreja. Quer ser abençoado é fazendo oração. Quer que Deus multiplique as coisas para você, é jejum, é vigília, é monte de oração. É assim que deveria funcionar, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E o oleiro lhe tirou todas as impurezas, limpou. E Jeremias estava onde? Olhando. Ele estava ali atento, no passo a passo daquele oleiro. E acredite, é exatamente isso que Deus está fazendo com muitos de vocês. Alguns se permitem e levam anos, outros meses, outros dias e outros algumas horas para serem purificados. E de repente, quando ficou limpo, quando ficou purificado, o oleiro entra dentro da sua casa e coloca aquele pedaço de argila em cima da mesa, como diz a Escritura, em cima da roda, onde o oleiro vai trabalhar. De repente, aquele que vivia em meio à sujeira, a uma sujeira de pecado, de iniquidade, aquele que vivia nas profundezas das trevas, em um caminho que parecia não ter voltas, aquele que era humilhado, pisado, maltratado, e quem sabe, até abusado em sua inocência. Agora ele está sendo trazido e com cuidado, com muito carinho, nas mãos daquele que o arrancou de tudo isso, para dentro da casa do oleiro. E é isso que Deus faz com aqueles que se deixam purificar, com aqueles que querem uma verdadeira aproximação do Criador, com aqueles que se aproximam eternamente, que se apaixonam eternamente pelo seu Criador. Deixa eu te dizer uma coisa, o oleiro não vai deixar você na mesma situação. Não. Ele não vai deixar você na mesma situação de antes, sendo humilhado, em meio à dor, à tristeza, à angústia. Ele nunca irá esquecer você em Lodebar. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai pegar você, vai te trazer lá do chão, ele vai pegar, onde ninguém mais se importava com você. Ele vai te levantar, vai te erguer em um lugar mais alto, chamado Reino dos Céus. Ele vai colocar você, mesmo sem você merecer, em um lugar mais alto que você possa estar. Aleluia! O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te colocar em um lugar alto, onde Ele possa estar pertinho de você e trabalhar com você. Oh, aleluia! O barro é colocado na roda e o oleiro começa a pedalar. Arabasomanai.
E logo à sua volta tudo começa a rodar. Tudo começa a mudar. E aquele que já não tinha vida começa a ter vida novamente. E o Senhor começa a te ensinar coisas diferentes. O Senhor começa a te ensinar aspectos diferentes. E você começa a ver a vida diferente. Aleluia! E é aqui que vem uma grande surpresa. Aleluia! Aqui vem uma grande surpresa. Algo que ninguém, nem você mesmo esperava. Nem você mesmo sabia. É que quando você está dando voltas em cima da mesa, o oleiro ele começa a colocar as mãos em cima de você. Oh, aleluia! E quantos de vocês já viram, homens e mulheres, que o Senhor está com as mãos estendidas sobre suas vidas às 24 horas do dia? É maravilhoso. Escute bem aqui porque eu vou te falar. Uma vez que o oleiro, escuta, uma vez que o oleiro coloca as suas mãos sobre você, ele não tira as suas mãos até que termine a obra. Oh, aleluia! E o oleiro começa a dar formas, e o barro começa a se levantar. Está se formando, e Jeremias olha para tudo aquilo e fica paralisado, ele fica perplexo. Por que ele fica assim? É porque ele olha, ele começa a ver que onde não tinha nada, agora está sendo formado algo. Onde parecia só sujeira e barro, agora ele está vendo uma vasilha sendo formado. E não é uma vasilha qualquer, é uma linda vasilha. Uma maravilhosa vasilha nas mãos do oleiro. Oh, aleluia! Aleluia! Jeremias está vendo que onde não tinha beleza, ele está vendo agora a formosura. Onde ele via que nada tinha de utilidade naquele barro, Jeremias ele começa a ver que tem algo útil ali. Jeremias vê algo que parecia sem esperança, e nada mais que um pedaço de lodo. Agora ele está vendo que algo foi criado pelo oleiro. Naramanayasu, aleluia. É impressionante, amada igreja, como o Senhor nos leva de algo que não era nada para sermos literalmente uma obra de arte para a sua glória. É como se um sonho, uma visão, um objetivo, um propósito. Oh, aleluia. E agora é aqui que vem o mais difícil de tudo. Porque Jeremias, quando ele estava olhando a vasilha que o oleiro tinha em suas mãos, se despedaçou, ficou deformado. Jeremias estava olhando que algo já tinha sentido. Quando já algo estava lindo, maravilhoso, ele está olhando agora para algo sem forma, sem utilidade. Amados, é onde muitas vezes existem momentos em nossas vidas que você pergunta para Deus: Senhor, por quê? Por que essa enfermidade, meu Deus? Por que esse desemprego? Por que estou no deserto, meu Senhor? Por que este vale?
Porque ele teve que partir, porque ela teve que partir tão cedo, tão jovem. Ainda não era tempo, Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Senhor, eu tenho sido fiel contigo anos e anos da minha vida. Todos os dias de culto eu estive ali. E foi o Senhor que me deu esse homem, foi o Senhor que me deu essa mulher para ser a minha amiga, a minha companheira. Como pode ser que em um instante, como pode ser possível que em um instante tudo que tinha sentido para mim agora perde o sentido? Naramanai sou. Me desculpem, amados, mas se você estava esperando uma daquelas mensagens de fogo, de língua e unção, aleluia, aleluia, você vai se lembrar de momentos em que você era a pessoa mais feliz do mundo, quando estava ao lado daquela pessoa que você tanto amou. E mesmo você estando nas mãos do oleiro, em algum momento a sua vida irá perder o sentido. E Jeremias ficou pasmo quando viu que tudo estava indo tão bem, mas de repente tudo aquilo se partiu em pedaços. Então Jeremias diz: esse barro sou eu, e o oleiro é ele. Então isso quer dizer que a minha vida e a forma que ele me deu, o sentido por um instante irá se perder. Porque a morte, amados, é um dos mistérios mais grandes que existe no mundo e ninguém consegue entender. Só que tem gente que quando vê o sofrimento de outras pessoas logo já fala: esse está em pecado, esse fez algo de errado, aquela mulher cometeu um pecado, por isso que está desse jeito. Só que o rei Davi disse: Pai, os meus inimigos estão me atacando como se eu tivesse cometido algum pecado. Escuta uma coisa, o seu coração pode estar o mais limpo que for, mas em algum momento da sua vida você vai chorar. E por que estou dizendo isso? Porque aqui onde nós vivemos não é o céu. Aqui não é o céu. Neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Aqui somente é uma ponte para a nossa eternidade, meus amados. Jeremias, ele ficou perplexo. Como vai existir momento em que você irá ficar perplexo também. Porque você vai olhar e ver quantas pessoas, por quantas pessoas você tem orado. E essas pessoas ficaram curadas. Aquelas pessoas ficaram libertas. Pessoas que estavam de cadeira de roda se levantaram das suas cadeiras de roda. E com um ser querido seu não está sendo ou não foi a mesma coisa. Você não esperava enfrentar uma batalha tão dura assim, não é mesmo? Vai ter dias muito difíceis. O que uma vez tinha tomado forma ficou totalmente quebrado e se deformou. Deus está falando com muita gente. Você que está assistindo neste momento esse vídeo,
Você sabe que você serviu, que você serve a Deus com temor. Você sabe que se manteve firme em sua presença. E aí vem os problemas em casa, com a família, com a esposa, com os filhos, na finança, na saúde. E você pergunta a Deus, mas por que, Deus? Por quê? Aí você olha para o lado assim, você vê o seu vizinho, um capeta. Olha para o outro lado, é o sobrinho do capeta. Você olha para o céu e diz, Deus, estou aqui. Teu servo, tua serva, Deus. Olha eu aqui, Senhor. Pai, o meu coração está em pedaços. Está destruído, Senhor. Não tem sentido, meu Deus. Acabo eu de vir da igreja, de uma campanha. Várias pessoas curadas, cegos voltaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar, gente que foi curado de câncer. E o meu ente querido, Senhor, não se curou, não ressuscitou da morte. O meu ente querido não se levantou da cadeira de roda. O meu ente querido não se curou do câncer. Araia somanai kenarabasoa. Aleluia! Esse é o momento em que você tem que confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Vai existir muitos momentos em sua vida, amados, em que você não vai entender a Deus. Você não vai entender a Deus. Mas que você sim deve confiar no Eterno. Confiar no Senhor. Oh, aleluia! E como que tão rápido a vasilha se quebrou, se arruinou em pedaços, se desfez. Parecia estar tudo perdido. Mas no momento em que tudo isso aconteceu, o oleiro, ele não tirou as mãos de cima do barro. Aquele oleiro, ele não disse do pedaço de barro, já não serve, esse pedaço de barro não serve mais, vou jogar fora. Ele não disse, vou jogar fora, já não presta mais para mim. Ele não fez isso. Aquele oleiro, ele não disse, eu vou parar de pedalar, porque se despedaçou, porque quebrou. Eu vou parar por aqui, eu vou desistir do que estou fazendo, eu vou dar um tempo. Não quero, isso não é para mim. O oleiro não disse isso. Ele não falou isso. Sabe o que o oleiro fez? Ele continuou trabalhando. Porque para o oleiro, amada igreja, queridos irmãos, não importa o que tenha acontecido em sua vida, Deus irá terminar a obra que Ele começou em sua vida. E na vida dos seus entes queridos também. Nunca que o oleiro tirou as suas mãos daquele pedaço de barro. Nunca que ele parou de trabalhar. Nunca que ele parou e se lamentou, não. Ou para falar para Jeremias, é que às vezes acontece isso, Jeremias. É que aconteceu e se quebrou. Não, ele não fez isso. O oleiro não parou para explicar nada para Jeremias. E muitas vezes nós fazemos tantas perguntas e queremos resposta. Ei, Deus não tem que te explicar nada do porquê, nem explicar nada para você. Ele continua sendo Deus e você continua sendo servo. Deus, Ele não precisa me dar uma visão. Oh, aleluia! 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 Santo, santo é o Senhor, aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus não precisa mandar um anjo vir falar comigo. Ele não tem que se explicar. Ele não tem que te explicar nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é você querer pular de cima daquela mesa. Você não pode pular. Você tem que preferir ficar lá. E preferir ficar nas mãos de Deus do que pular daquela mesa. Mesmo se quebrando em 1000 pedaços, prefira ficar nas mãos do oleiro. Porque eventualmente o oleiro vai voltar a refazer você de novo. E se o inimigo, ele pensou que iria te desqualificar com toda essa situação, com tudo que está acontecendo em sua vida, o inimigo só pode estar louco, meus queridos, porque o plano de Deus para o seu chamado, para o seu ministério, o plano de Deus para essa rádio voltar a funcionar, o plano de Deus é para expandir as igrejas, o plano de Deus é para te usar como profeta, o plano de Deus é para te usar como diácono, missionário, como levita, como evangelista, como presbítero, como pastor, como reverendo, como bispo, como apóstolo, como pastora. A obra de Deus começou e Ele irá terminar, porque o oleiro sempre vence. O oleiro sempre vence. A Bíblia diz que o inimigo anda em derredor bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Vai haver dia em que você vai se encontrar em uma batalha muito dura, uma batalha muito difícil, mesmo estando nas mãos do oleiro, mesmo você estando na presença de Deus. Aramanaya sou, aleluia. A Bíblia diz que o oleiro continuou trabalhando. E aquele que tinha ficado todo deformado, agora volta a ter forma outra vez. Escute bem o que eu quero dizer para você. Escute bem o que eu vou falar para você agora. Porque com isso eu quero concluir essa noite, nesse momento. No livro de Êxodo, existe uma escrita muito rara na Bíblia. E você há de concordar comigo. A Bíblia diz que se um senhor arrancar os olhos de um escravo, ele terá que dar a liberdade a esse escravo. E mais, diz que se um senhor arrancar um dente a um servo ou uma serva, é claro, por um maltrato, por esse dente terá que fazer a esse escravo livre. E o que Deus está querendo te ensinar, o que Deus está querendo nos ensinar e ensinar ao seu povo, é o seguinte, meus queridos, é que às vezes as maiores bênçãos de Deus virá sobre as nossas vidas através de uma perda ou de uma grande dor. Vou repetir para você. Às vezes as maiores bênçãos de Deus virá sobre as nossas vidas através de uma perda ou de uma grande dor. Os dentes de uma pessoa adulta não nascem de novo. Os olhos também não. Obviamente que uma tragédia, uma perda, uma dor te deixa marcas para o resto da sua vida. Mas de qualquer forma, de alguma forma, Deus irá fazer algo novo em sua vida. Acredite que apesar de muitas dores, muitas perdas que você tinha, que você tem tido em sua vida, ou que muitas pessoas estão tendo
neste momento com essa pestilência do coronavírus, que perderam pais, mães, avós, filhos. Eu quero profetizar que quando tudo isso terminar, irá chegar uma nova temporada em sua vida, em todas as áreas onde Deus vai abrir portas de muitas bênçãos para você e para sua família. Deus vai abençoar o seu ministério. Deus vai te usar de uma maneira tremenda, onde os maiores milagres irão acontecer na tua igreja, no teu ministério, onde pessoas serão curadas, correntes e grilhões serão quebrados, muitas almas iremos ganhar para Jesus, veremos cidades e países rendendo-se ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Hoje eu venho diante de você, meu querido, para falar que você sim teve perdas e que está atravessando por uma situação muito difícil. Escuta aqui, essa deformação, Deus irá fazer algo novo. Quantos creem? Eu disse, Deus vai fazer algo novo. No que o Espírito Santo está falando neste momento, se você crê, Ele irá fazer algo novo em sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, santo é o Senhor. Abençoa o teu povo, meu Deus. Tira, Senhor, toda dor, toda angústia, toda pestilência, Senhor. Toda enfermidade, Senhor, faz passar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te falar uma coisa, e eu quero falar algo exatamente com você, você que tem confiado tudo nas mãos do Senhor, tudo, você seria capaz de voltar a confiar nele? Porque um dia você chegou a uma igreja, em meio a todas as loucuras que você viveu em sua vida, você confiou tudo ao Senhor. Aí se passaram 3, 4, 7, 8, 9, 10 anos, 15, e acontecem coisas horríveis em sua vida. Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer. Mas a minha pergunta para você é, e hoje que você conhece mais de Deus, e hoje que você já viu muito mais coisas que Ele tem feito na sua vida, você seria capaz de confiar cada vez mais no eterno Deus? Eu sim. Eu continuarei confiando no Senhor. Eu continuarei confiando no Senhor. E você sabe o que eu acho bonito? E o que me deixa encantado nessa parte da Escritura? É que o barro, ele não fala. Que nem por um instante você vê o barro olhando e falando para o oleiro: ei, assim não, está me apertando demais, está me desmontando, está me desmanchando, não faça assim, faça desse jeito. O barro foi paciente. O barro esperou, o barro confiou, e a vasilha pôde ser terminado. Escuta uma coisa, por favor. Se você esqueceu de tudo que eu te falei essa noite, das palavras que eu ministrei para você essa noite, por favor, não esqueça disso. Que aquela vasilha deformada ficou assim só por um instante. Aquela vasilha, aquele vaso que se deformou, ela ficou deformado somente por um instante. Mas a vasilha, depois que ela foi feita, depois que ela é feita, ela dura toda uma vida.
A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, 18 diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Em 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Aleluia! Aleluia! Agradeça a Deus por essa mensagem. Eu sei que cada um de vocês está passando por um momento difícil, diferente cada um do outro, situações diferentes, mas cada um de vocês foi colocado nas palmas das mãos do oleiro. E deixa eu te falar uma coisa: ninguém vai tirar você das mãos do oleiro. Ninguém vai tirar você das mãos do Senhor. Porque Ele não tirou de você as mãos nem por um instante. O inimigo, nesse instante em que você caiu, ficou deformado, tem gritado por várias vezes que Deus te esqueceu, Deus não ouve suas orações, Deus não vai te ouvir. É mentira. É mentira do diabo. Porque aquele que te colocou pertinho dele, coladinho a ele, estando você em suas mãos, aleluia, aquele que começou a boa obra, ele irá terminar. Ele não vai parar. Não existe diabo que possa fazer ele parar, porque aquilo que ele começou irá terminar. Oh, aleluia! Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia! Aleluia! E a razão pelo qual esse vaso se quebrou é para que ele seja refeito. É porque um vaso refeito pelas mãos do oleiro, ele não se quebra com facilidade. Aquele que é quebrantado aprende a se manter firme nas provações, meus queridos. Aquele que é quebrantado se mantém firme, forte nas perseguições, forte nas tribulações, ou no deserto. O inimigo pode até tentar roubar, quebrar o vaso, mas ele nunca irá conseguir tirar o tesouro que existe dentro de nós. Deixa eu te falar algo maravilhoso. Algo que está acontecendo no mundo espiritual em nossas vidas, quando você consegue suportar e passar por essas provas, pelo deserto. Aleluia! Porque é como diz a palavra de Deus: o choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem ao amanhecer, aleluia. 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 Algo acontece quando a esposa de Jó diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí você diz o quê? Em meio a toda essa dor, toda essa tribulação, em meio a esse deserto, você diz: eu sei que o meu Redentor vive.
E a pior coisa que o inimigo faz é perseguir a um cristão. A pior coisa que Satanás faz é perseguir a um cristão. Sabe por quê? Porque nós, eu e você, nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam para trás, senão daqueles que avançam até a vida eterna. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao teu coração. Espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Compartilhe essa mensagem, manda para amigos, para quem você quiser. Compartilhe. Seja você um canal de bênção na vida das pessoas também. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com todos vocês e com todos de sua família. Amém, amém e amém.